Mateus, capítulo de número 5, versículo 33 a seguir. Os que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Ainda leremos João, capítulo de número versículo 44. João 8:44, que diz-nos assim: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Nós começamos o ensino acerca do tema a mentira. Falamos acerca do significado desta palavra, falamos acerca de dois governos que agem com intensidade para dominarem. Quando nós dissemos acerca da etimologia da palavra mentira, nós dissemos que a palavra mentira, ela vem do latim mentire, e que traz-nos também a palavra mens, que significa mente. E através da etimologia da palavra mentira, nós recordamos do texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo de número 4, se eu não me engano, versículo 4 a seguir, aonde a palavra de Deus nos declara que nós temos a mente de Cristo. E aí nós começamos a entender o porquê a palavra mentira, ela tem a ver com mente. Aprendemos e observamos que o governo que Jesus exerce sobre a mente de um homem é advindo da sua verdade. E também aprendemos que o mundo jaz do maligno, como diz na primeira epístola ou primeira missiva que o apóstolo João escreveu, no capítulo 5 e no versículo 19, dizendo que nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo jaz do maligno. E mediante esse texto nós entendemos que há um outro dominante sobre as mentes dos homens, até porque se há a verdade, haveria também de haver a mentira,
E a Bíblia descreve-nos no capítulo de número 8, segundo o Evangelho de João, no versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio e a verdade não está nele. E se nós entendemos que Jesus, ele domina a mente do homem, governa através da verdade, nós também aprendemos que o diabo, Satanás, ele governa também a mente do homem, pois nós aprendemos, se eu não me engano, no capítulo 4 de Coríntios, de 2 Coríntios, alguém verifica para mim, dizendo que o príncipe deste século cegou o entendimento, ou seja, a mente dos incrédulos. Observamos e aprendemos que Satanás, ele age de uma forma intensa através do engano, da mentira, para que ele tenha pleno domínio sobre a mente do homem. E quando nós falamos acerca dessas coisas, ficou entendido e compreendido, creio assim, para que todos que ouviram, que o diabo, ele exerce o seu governo para com a vida, para com a mente do homem, através da mentira. Pois nós mostramos aqui também que Jesus, ele domina a mente, governa a mente do homem através da semeadura da verdade. Falamos que quando Jesus, ele semeia a verdade, o homem conhece a verdade, o homem, ele se torna liberto, transformado, e através da verdade o homem também passa a conhecer o Filho de Deus, que verdadeiramente liberta. E a partir desse momento que a verdade é semeada e o Filho verdadeiramente liberta esta mente, nós aprendemos que agora o Espírito da verdade, o outro, descrito em João capítulo de número 14, diz que agora ele passa a ter domínio, governo sobre esta mente, e esta mente passa a ser conduzida pelo Espírito de Deus. Todavia, a palavra de Deus, ela tem que ser constantemente semeada, para que esta mente permaneça sendo governada pelo Espírito Santo de Deus. E nós também observamos que o diabo não age diferente. Ele também precisa semear a mentira, para que através dela ele aprisione. Jesus liberta através da verdade. O diabo, ele faz ao contrário. O diabo, ele vem, semeia a mentira e aprisiona o homem, e o homem se torna prisioneiro verdadeiramente dele. Por quê? Porque ele próprio é o pai da mentira. Aprendemos tudo isso, falamos sobre isso, falamos acerca do capítulo 5 de Mateus, falamos sobre 3 leis específicas que Mateus, ele traz a evidência daquilo que Jesus estava propondo para os seus seguidores naquela época. Falamos acerca da lei, da primeira lei, que nós não poderíamos cometer assassinato. Falamos também de não cometer adultério. Aí nós chegamos ao ponto crucial para darmos início ao tema
do ensino, que é a mentira, que está embasada no texto que traz-nos no versículo 33, que diz-nos: igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus mandamentos, os teus juramentos. E eu quero que os irmãos retornem ao entendimento antes de nós continuarmos o ensino em si. Eu quero que você se aperceba e recorde, para que você entenda o significado da palavra mentira. A palavra mentira, segundo o dicionário online, é o ato ou efeito de mentir. Mentir significa dizer, afirmar ser verdadeiro aquilo que se sabe que é falso. Mentira é engano, falsidade, fraude, hábito de mentir. A palavra mentira, na sua raiz etimológica, ela vem do latim mentire, que remete à palavra mens, que significa mente, inteligência, intenção. E através disso nós chegamos ao ponto que nós temos a mente de Cristo, e que através desta mente nós chegamos ao entendimento. Se há um domínio através da verdade, haveria também um domínio através da mentira, e chegamos ao cume do entendimento que Satanás, ele também age da mesma forma, trabalhando de forma intencional na mente do homem, para dominá-lo, para governá-lo, para que o homem faça tudo conforme a sua vontade. É por isso que no capítulo de número 8, segundo o Evangelho de João, a Bíblia nos diz que ele, que é o pai da mentira, nos diz assim: vós sois do vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Podemos observar que Satanás, ele age de forma intuitiva para que você faça conforme a vontade dele. Aqui você não tem liberdade nenhuma, mas sim a escravidão, a ordenança de fazer conforme ele quer. Então agora, nós que já recordamos do significado da palavra mentira, qual é o significado dela, para que nós possamos entender o efeito desta palavra na vida de um homem e de uma mulher, mas quero trazer especificamente na vida de um denominado cristão, de alguém que outrora entregara a sua vida, a sua alma, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua tricotomia para Deus governar totalmente. E aí eu quero que você se aperceba que nós que agora temos um dominador, nós que agora somos governados por Cristo, nós temos que entender que há uma força contrária que quer interromper este governo, que quer usurpar o poder sobre esta mente, e ele é astuto. Os seus ardis são de forma que, se o homem não estiver se semeando da poderosa palavra, que é a verdade, ele por certo
vai deixar e permitir que o diabo governe a sua vida através da sua mente. E por isso eu quero que você se aperceba e entenda que Deus, na verdade, Ele propôs este ensino para que eu e você, nós tenhamos pleno conhecimento da forma que Satanás age e que ele tem agido, principalmente no meio da igreja, para interromper o poder de Deus, e vou muito mais longe, para interromper o processo da salvação a qual você está trilhando. Até porque o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo de número 6, se eu não me engano, ele fala acerca das armaduras espiritual, da armadura espiritual, e Paulo traz-nos o capacete da salvação. É aquilo que também te protege da mentira de Satanás, para que Satanás não adentre na sua mente e roube a tua salvação. Precisamos entender, precisamos compreender. Certo é que Jesus, quando ele fala acerca de um mandamento este que está descrito no livro de Levíticos, capítulo de número 19. Alguém abra para mim a sua Bíblia e leia, por gentileza, no versículo de número 12. Nós vamos observar que aquilo que o Senhor Jesus dissera em Mateus capítulo 5 e versículo 33 era uma lei da época de Moisés, e que deveria ser observada por todos aqueles que professam, não só professam, mas aqueles que viviam debaixo da lei, e nós também que vivemos debaixo da graça de Deus. Alguém pode dizer: ah, mas nós vivemos mediante a graça de Deus, a lei já passou, não precisamos mais viver, e vem viciar a lei mosaica. Não precisamos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a graça nada mais é que o cumprimento da lei, e a graça, ela traz-nos a realidade da salvação através do amor, conforme está descrito em João capítulo de número 3, versículo 16, que nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça é a evidência do amor de Deus. Jesus, certa feita, dissera em Mateus capítulo de número 22, alguém perguntara para ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse: nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento. Jesus disse também que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui nós podemos entender que a graça, ela está totalmente embasada no amor, e o amor, ele gera a obediência, aquilo que a lei não conseguiu fazer com que nós observássemos. O amor de Deus fez, porque ele mandou o seu filho morreu por nós, e quando nós observamos o amor dele para conosco,
nós passamos a amá-lo intensamente, e o nosso amor para com Ele fez com que nós desejássemos obedecer os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos, os seus decretos. Então eu quero te dizer, conversa fiada, aquele que ama a Deus tem prazer na obediência dos seus estatutos. Aleluia. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Interessante que esta lei, decretada em Levíticos, capítulo de número 19, nós podemos observar uma verdade. Deus disse que não deveriam fazer falso juramento, porque o ato de um falso juramento profanaria o seu santo nome. Interessante que nós temos que entender aquilo que Jesus dissera, para nós não fazermos falsos juramentos. Nós não deveríamos jurar nem pelo templo, nem pelo altar. Nós não poderíamos jurar por nada. Aleluia. E nós podemos observar que Jesus estava preocupado, porque Deus, Ele é a própria verdade. E se você não sabe, eu quero trazer esta verdade para o meu e para o teu coração nesta noite. A palavra falso no original do grego epiórquio significa jurar falsamente, renegar a si mesmo. A palavra falso, segundo o dicionário Aurélio, o dicionário online, significa contrário à verdade. Aleluia, aleluia. E a palavra juramento no original do grego, no texto de Mateus capítulo 5:33, é orkos, que significa aquilo que foi prometido com juramento. A palavra juramento, na sua etimologia, a palavra vem do latim iuramento, que é a afirmação. Juramento é a afirmação ou negação de algo. É quando alguém afirma que algo não é, ou que algo é uma afirmação. E a palavra falso é o contrário à verdade. Aleluia. Jesus estava defendendo a integridade do Pai, porque a mentira, ela vai de encontro à integridade de Deus. Se você não sabia, eu quero te dizer uma coisa hoje: se há algo que gera, algo que fere, algo que macula, algo que gera um estigma em Deus, é quando nós que somos, ou que dizemos que somos cristãos, proferimos inverdades, proferimos mentira. É como Jesus está ensinando, é como Jesus está decretando, a ponto dele dizer que aquilo que nós devemos falar, que fique no sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, é contrário a Deus, fere a Deus, fere a integridade do Santo de Israel. Aleluia. É a forma que eu tenho para expressar. Aleluia. Às vezes não é desta maneira na totalidade, mas é para os irmãos se aperceber a forma que a mentira, ela prejudica, ela gera dano, ela aborrece, ela entristece o coração de Deus.
O escritor aos Levíticos disse que profanaria o nome do Senhor. Alguém procura para mim no dicionário o significado da palavra profanar, para você entender a realidade de algo que nós vivemos nos púlpitos, no átrio da igreja, nos negócios dentro da igreja, nos trabalhos dos crentes. Pode ler. Tratar com irreverência. Tratar, sabe o que é irreverência? Falta de respeito. Desrespeitar. Desrespeitar a santidade de. Desrespeitar a santidade de. Tratar desrespeitosamente. Tratar desrespeitosamente. Ofender. Afrontar. Macular. Transgredir. Regra ou princípio. Violar. Infringir. Usar de maneira inadequada. Tá ótimo. Já deu para o povo entender. Olha o que Jesus já estava promovendo aqui, ao ponto dele dizer: ei, que o vosso falar seja sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus, ele estava demonstrando-nos que nós poderíamos profanar, que nós poderíamos gerar tudo isso que a palavra profanar significa, diretamente para com Deus Pai. E é algo que nós fazemos e que nós achamos que não tem nada a ver. Eu já vi certo dia um vídeo na internet e uma pastora dizendo: olha, não tem nada a ver, uma mentirinha. Até Deus aceita mentirinha. E quando fala de mentirinha, eu já lembro a atitude de Abraão. Quando Abraão, ele vai à terra aonde ele está passando uma escassez, fome. E Abraão desce para o Egito. E lá no Egito, a sua mulher era muito formosa, bela. Sarai era muito formosa. E ele sabia que os homens haveriam de desejá-la. E Abraão, com medo, temendo pela sua vida, ele então diz para Sarai, para que ela então dissesse para aqueles que a questionassem, que a inquirisse, que ele era o seu irmão e não o seu esposo, mentindo para as pessoas. E a Bíblia diz que o rei do Egito, os príncipes falaram de Sarai, disseram da beleza dela para com ele, ele a tomou por esposa. Deus lançou uma praga sobre Faraó, aquele rei do Egito que ali estava, e ele se apercebeu daquilo que estava acontecendo, porque Deus se revelara para ele, aleluia, a ponto dele chamar Abraão e dizer: por que tu mentiste para mim? Por quê? E alguém pode falar: mas se Abraão não, Deus permitiu isso para que Abraão tivesse um livramento. Não, na verdade, Deus não havia revelado o seu caráter para Abraão, como já cedo revelou para mim, para você. Abraão estava no processo de conhecer o Deus de Israel. Abraão não sabia e não tinha conhecimento das verdades de Deus ainda. Ele ainda agia conforme o costume lá de Ur dos Caldeus. Ele estava sendo moldado, a sua fé estava sendo ampliada, acrescida, mas todavia o seu caráter ainda não. Abraão estava sendo transformado dia após dia, até porque Deus ainda estava se revelando para ele. Agora é diferente de mim, de você.
Deus já se revelou, Deus mostrou quem Ele é, da forma que Ele age, como Ele gosta, como Ele não gosta, o que Ele permite, o que Ele não permite. O caráter de Deus é manifesto através da sua ideante palavra, através da sua atitude sobre a face da terra. E sabemos que Deus, Ele é a verdade. Aleluia. Então não há desculpa, não há justificativa. Mas Abraão ainda não conhecia Deus como eu e você conhecemos. Abraão não tinha o conhecimento, a intimidade. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falava, Deus respondia. Deus não fazia nada sem antes revelar para Abraão. Olha que coisa linda. Mas Abraão estava ainda em processo de conhecer aquele que havia falado com ele em Ur dos Caldeus. Abraão ainda estava cada dia tendo entendimento, até porque Deus não tinha se revelado através de lei, até porque Deus não tinha se revelado através dos prodígios, dos sinais, da sua ira. Não, Deus não havia agido na época de Abraão desta maneira, mas Abraão tinha conhecimento de como Deus se manifestava, daquilo que Deus recebia, da forma que Deus queria que ele se conduzia para cumprimento da promessa. Mas ele não teve um conhecimento total do caráter de Deus, como eu e você temos, como nós temos. E aí alguém disse nas redes sociais, essa pastora intitulada pastora, que Deus permite a mentirinha. Agora, como que Ele, a verdade, permite mentira? Que processo enganoso é esse? Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem Deus com Belial? Não! Deus, Ele é a verdade, e Ele não abre mão da verdade. É por isso que essa lei fora criada, que ninguém poderia fazer um falso juramento, porque profanaria o nome, o caráter de Deus. E é isso que eu e você temos que entender, porque se nós estamos profanando o nome que traz-nos a visão do caráter, nós podemos estar perdendo a direção da nossa salvação. Parece conversa fiada, isso é coisa de pastor radical, não tem nada a ver com isso. Então a Bíblia é fraudulenta, é mentirosa, é enganosa, porque eu não encontrei outras verdades a não ser estas. E nós temos que entender que Jesus, quando Ele diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus, Ele estava dizendo que é o próprio diabo combatendo contra a verdade. Se aquilo que eu falo não é o que eu falo, quem está agindo ali é o diabo, e ninguém mais a não ser o diabo, o maligno, Satanás, o enganador, o destruidor, a antiga serpente. Ele que está atuante. E interessante, porque se nós somos crentes, como fora já ensinado aqui, quem está sob o domínio da minha e da sua mente tem que ser o Espírito da verdade. Ele tem que ser o pré-dominante, o totalitário, o governador. Vamos lá.
o Senhor Jesus trouxe-nos a interpretação da lei em Mateus 5,33, trazendo a realidade que a mentira sempre foi condenada por Ele, e ela é gerada pelo maligno. Maligno, no texto de Mateus 5,33, no original é porneros, que traz-nos a visão de Satanás, aquele que governa, que domina. Então sabemos que a mentira é uma obra do maligno. No entanto, a verdade é o próprio Deus. Então temos que entender que a mentira é o maior combatente contra a verdade. É isso que eu acabei de dizer. É como Satanás lutando contra o próprio Deus. Quando eu e você, que dizemos ser cristãos, proferimos mentiras, e Satanás, ele alcança os objetivos dele. Quando um cristão mente, falta com a verdade, age de forma imprópria, mentindo, enganando, porque aí ele consegue profanar o nome do Senhor. Podemos observar isso na missiva aos Romanos, capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, onde demonstra que a ira de Deus é revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Alguém possa ler? Leia para mim, por gentileza. Leia também versículo 25 ou 26, 25. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Opa, eu falei versículo 1? É do 1, seria, ó. Mas lê, tá bom. Você leu 18, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Leu 25 também. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Se nós lermos do versículo 18 do capítulo 1 da carta aos Romanos, do versículo 18 até o versículo de número 32, nós vamos compreender um pouco acerca desta palavra que está sendo ministrada nesta noite. Vamos lá. Aqui nós observamos que o diabo não só gera mentira, mas faz com que a verdade seja tomada por mentira. Versículo 24 e o 25. Você leu o 25, mas leu o 24 e o 25 para os irmãos entenderem. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, vocês observaram que o homem, quando começa a transformar as verdades de Deus em mentira, Deus abandona ele? Deus se opõe a ele? Porque a verdade, ela é oposição da mentira. E a partir do momento que a mentira ela é tomada como verdade, Deus, ou a verdade é tomada como mentira, tanto faz, Deus abandona essas pessoas. E quando Deus as abandona, elas se embrenham na sua concupiscência. O pecado toma conta da vida delas por
completo, são tomadas pelas trevas, a ponto de uma mulher ter relação com outra mulher, de um homem ter relação com outro homem, a ponto de adorarem imagens de seres criados por Deus. O homem se obscurece de tamanha forma que Deus se afasta por completo dele. E aí está o perigo. Paulo não estava falando para qualquer um. Paulo estava dizendo estas palavras para uma igreja que havia se convertido a Cristo, que estava caminhando segundo e mediante a sua verdade. Paulo estava trazendo à tona que ninguém haveria de ser tomado por inexcusável ou indesculpável, porque a verdade de Deus, ela está explícita e implícita em todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis. Mas o homem, ele no seu delírio, ele passa a acreditar em suas próprias convicções e deixa de observar as verdades descritas na palavra de Deus. Aí o homem corre o risco, como eu já disse aqui, do capacete da salvação ser tirado de sobre a sua cabeça e ele perder a sua coroa, que é aquilo que nós temos de maior valor sobre a face desta terra, que é a coroa da nossa salvação. É muito sério este assunto. Não é um assunto para você achar que é um assunto banal, não. É um assunto que vai levar milhares e milhares de cristãos para o inferno. Pastores, ensinadores, apóstolos, diáconos, presbíteros, mulheres do círculo de oração, homens e mulheres que se intitulam servos de Deus, serão conduzidos ao inferno por causa da mentira. E no livro do Apocalipse diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, e nem os que amam a mentira. Mas falar um assunto desse, se tem pregador que mente no púlpito, se tem pastor que engana acerca da palavra, que fala aquilo que a palavra não está dizendo, que engana as ovelhas para adquirir os seus benefícios próprios, que querem arrastar a multidão através da mentira, do engano, do espírito do anticristo que está em nosso meio, que é o espírito da mentira, que está prevalecendo sobre o povo de Deus. A apostasia nada mais é que o império da mentira sobre o coração e a mente do homem. Nada mais é que isso. É homens se abstendo da verdade e se voltando à mentira. E para isso temos que observar também a atuação do espírito do anticristo, acabei de falar, que já está no mundo gerando a operação do erro através da mentira. 1 João, capítulo de número 4, alguém leia, versículo 2 ao 6. 1 João, capítulo de número 2, versículo 21 e 22. 1 João, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Alguém leia. E 1 João, capítulo 2, versículo 21 e 22. Pode ler. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Continua? Até o 4, até o 6. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do anticristo,
do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ou seja, da mentira. Alguém leia 1 João capítulo 4, capítulo 2, versículo 21 e 22. Diz assim: Pode ler. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem Porque vocês a conhecem. e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E esse espírito, mas espera aí, eu jamais vou negar que Jesus é o Filho de Deus. Nega, irmãos. Nós negamos. Como que nós negamos? Através das nossas ações. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, você está negando. Por quê? Porque ele é verdade e você está proferindo mentiras. Está negando. Aí traz-nos a conotação de quem está atuante em você, o Espírito do Anticristo, ou seja, domínio e governo de Satanás na sua mente e não do Espírito Santo. Nós temos a total certeza, através desta introdução, desse ensino, embasado em textos bíblicos, que Satanás governa este mundo através das mentes dos homens, os quais ele semeia e gera mentira, e também converte a verdade em mentira. Romanos 1, 25 que nós lemos, para que ele, Satanás, gere duas situações específicas na vida dos homens, depois que ele domina, governa a mente dos homens, semeando a mentira. Duas situações específicas são geradas quando Satanás ele começa a dominar a mente de um homem. A primeira situação gerada através do domínio do pai da mentira na mente do homem é a cegueira espiritual. É a primeira coisa que acontece na vida de um homem quando Satanás ele começa a dominar a mente do homem. Cegueira espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. Alguém lê para mim? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde está encoberto, pois quais o Deus deste século cegou os entendimentos. Cegou o entendimento, mente. Eu trouxe o original da palavra. O Deus desse século cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, mas que é a verdade, que é a imagem de Deus. O diabo, a primeira coisa que ele ofusca é a visão espiritual, para o homem não enxergar a verdade. Vamos lá. A cegueira espiritual é a base do domínio da mente de um homem, através da mentira, a qual o pai da mentira lança, semeia, pois ela ofusca o ato de crer e impede que o homem veja a luz do glorioso Evangelho de Cristo. Por que Israel não aceitou, não recebeu Jesus? Se eles tinham toda a verdade nas mãos deles. Por
que eles não aceitaram? Não receberam Jesus? Conforme está escrito em João capítulo 1, que o Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. Por que eles não receberam? Porque Satanás estava dominante sobre eles, sobre as suas mentes. Era o total governante da mente da nação, do povo que Deus havia escolhido. Deus gerou Israel para que Israel disseminasse a sua luz, a sua verdade. A Israel chegou ao ponto de estar ofuscada, obscurecida em sua mente, para não crer e nem vir ao conhecimento de que aquele que estava diante deles era o Messias. Porque Satanás governava, imperava, tinha total domínio sobre eles, e a luz do Evangelho não resplandeceu sobre eles. Estão até hoje sendo governados pelo inimigo das nossas almas, acreditando em um Messias que há de vir. E o Messias já veio e vai voltar. E aqueles que têm a mente dominada por ele subirão para a glória com ele. Aleluia. Agora, a cegueira espiritual, ela vem como base, como alicerce, para que Satanás tenha pleno domínio sobre a vida daqueles que dão ouvidos para ele. A mentira. Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias dariam ouvido à doutrina de demônios e teriam comichões nos ouvidos. Assim que o diabo entra, aquela palavra que não te incomoda, que é como uma luva de película que passa nas suas costas e fala: não, você está certo, é assim mesmo. Aquela palavra que não provoca em você uma reviravolta, que move o seu estômago, que aperta as suas vísceras de uma forma tão intensa que te incomoda. E aquela palavra fica, como Deus disse para Jeremias, que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Você dorme, acorda. E quem dá ouvido, ele é transformado. O coração de pedra é partido e o de carne é colocado. E aí as leis do Senhor são implantadas nele. Mas hoje a mentira é muito mais agradável. É como Paulo disse para Timóteo: é o comichãozinho no ouvido, sabe? Aquela coisa, sabe? Tem uma coceirinha no ouvido que é gostosa. Quem já sentiu essa coceirinha? Tem uma coceirinha no ouvido que é tão gostosa, você fica, ó, se deixar, você fica horas e horas. Coceirinha gostosa. É desse jeito. Ela vem com uma coceirinha gostosa e você vai deixando penetrar, e vai dominando. Quando vê Satanás, o governo é meu. Essa mente eu usurpei para o meu benefício. Mas hoje nós temos que nos atentar. Nós temos que estar apercebidos que a intenção do diabo é nos corromper. Vamos lá. Como essa primeira situação é essa cegueira espiritual, e ela é a base do domínio da mente de um homem através da mentira, pois ofusca, né? Ela traz aquela
escuridão sobre o entendimento do Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, Ele agiu de uma forma tão linda, que Ele chamou as nossas atenções para o ato de olhar. Interessante que o diabo, ele cega, o príncipe deste século cega. Agora Jesus, ele traz você para observar. Olhai, ei Israel, olhai, vigiai e orai. Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 3, alguém abra para mim. Jesus, ele diz assim para os seguidores dos fariseus, dizendo: olha, observai tudo o que eles vos dizem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras. Observem, olhem, vejam e façam. Alguém leia para mim. Pode ler. Observai, pois praticai tudo que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E como que eu sei disso? Observando. Jesus disse: vocês vão conhecer a árvore é pelo fruto. E para conhecer a árvore pelo fruto, você tem que observar como anda, como age, como fala, como vive, como se porta. Não adianta falar e não viver. Não adianta pregar e não lutar para viver o que está pregando. Não adianta. Pastor, então se eu errar e eu cometi um ápice e mentir, eu vou para o inferno? Não. Reconhece que você errou, que você mentiu e que você não vai mais praticar mentira. Agora não adianta ficar mente. Ai, Senhor, eu errei. Perdoa. Aí vai lá, erra de novo. Aí é aquilo que está lá em Hebreus capítulo de número 10. Aquele que peca voluntariamente, sabe que não pode e faz, sabe que não deve e faz. É como aquele que pisa no sacrifício de Cristo, e aí já não resta mais uma expectação de como? De horror, de pânico, de dor, de sofrimento, de juízo que virá sobre o homem. No finalzinho do texto diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas essas coisas não pode mais pregar hoje. Não pode ensinar mais isso. Ai, a pessoa vai abandonar a igreja. Fazer o que se quiser abandonar? É porque verdadeiramente a mente não é de Cristo. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Alguém lê Marcos capítulo 13 para falar sobre o ato de olhar ainda? E Lucas 21, 29, rapidinho. Marcos 13, 33 e Lucas 21, 29. O ato de olhar. O diabo cega, Jesus quer que você veja, enxergue, observe. Pode ler. Fala. O que você está lendo? Marcos 13, 33. Sim. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque não sabeis quando chegará o tempo. Você já observou que Jesus, ele fala com os discípulos dele, sabendo que os seus discípulos não são cegos espirituais? Os discípulos dele estão com os olhos atentos. Não se perde espiritualmente.
Não é como dois cegos, um carregando o outro, um conduzindo o outro, e vão cair dentro da cova. Não, porque eles estão atentos. Olhar, e Jesus falou olhar, porque os discípulos dele têm visão espiritual. Pode ler Lucas. Isso. Porque dia de vingança. É 21, 29. 29. E diz-lhes uma parábola: olhai para a figueira. Olha só, Olhai para a figueira. Jesus dizendo: olhai para a figueira E para todas as árvores. e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vós sabeis por vós mesmos que perto está já o verão. que perto está já o verão. Assim também vós, Quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. O crente que tem visão espiritual, ele não vai ser pego desapercebido quando Jesus voltar. Mas o crente que está cego espiritualmente não vai se aperceber. Não vai se aperceber. E o que tem de gente cega espiritualmente, irmãos, não é brincadeira. Chega, dói na alma da gente. Chega, dói. Vamos lá. Trazendo-nos a compreensão, vou ler aqui o que eu escrevi, e às vezes eu fico. O Senhor Jesus chamou as nossas atenções para o ato de orar, observar, dizendo-nos em Marcos 13:3. Interessante que em 13:33 a palavra olhar no original do grego é plepo, que significa ver, discernir. Você vê que é algo espiritual. Traz o discernimento de fatos, de momentos. Traz essa verdade para nós. Em Mateus 23:3 a palavra é guardai, que no original grego é tério, que significa cuidar intensamente, cuidar atentamente, tomar conta de, observar. Quando fala sobre os fariseus, observar tudo que eles dizem, diz ali que eu devo cuidar atentamente. Ninguém consegue cuidar atentamente se é cego, principalmente espiritualmente. Não consegue. Trazendo-nos a compreensão de uma visão espiritual. Jesus, ele traz esse conhecimento e a compreensão que nós temos que ter uma visão espiritual, atenta somente à verdade. Pois quando ele diz para os seus discípulos para observarem e praticarem tudo que os fariseus diziam, era concernente à verdade ensinada, mas não deveriam observar a forma que viviam, pois eram hipócritas, viviam em meio à falsidade, mentira. A verdade, ela traz visão, a mentira, ela traz cegueira. Interessante é nós observarmos que a cegueira espiritual, ela abre uma multidão de portas para o diabo trabalhar, pois o homem passa a acreditar em tudo que é contrário à verdade, escrita e revelada por Deus. Podemos observar isso na vida do rei Saul, que se tornou cego espiritual e passou a acreditar nas mentiras do diabo, pois ele aceitou que era melhor agradar o povo do que obedecer a palavra de Deus.
1 Samuel, capítulo 15, versículo 15 ao 22. E ainda ele deixou de observar a lei para não consultar. Olha só, eu vou entrar num parâmetro aqui que é muito importante. Saul, além de desobedecer, alguém lê para mim o texto 1 Samuel 15, do versículo 15 ao 22. Vamos abrir rápido a Bíblia, obreiros. E disse Saul de Ameleque: as trouxeram porque o povo perdoou a melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, que te declarei que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno a teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? É o 22. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvir a voz do Senhor, antes voaste ao despojos, e fizeste que eu parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. Sim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Esse que obedece é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Aí, irmãos, o cabra acredita numa mentira que ele mesmo propôs no coração dele. Quando eu digo ele mesmo, uma mente já dominada pelo diabo. Aí ele cria essa situação. E aí Deus declara que o importante para ele é a obediência à palavra, que é a verdade. Se eu falei para fazer assim, é assim que tem que fazer. E o que aconteceu com Saul? Quando ele mente, quando ele aceita a mentira no seu coração e vive ela, o que Deus faz? Abandona ele. Primeira coisa que Deus fez: tirou o Espírito Santo dele e permitiu um espírito maligno. Sai o espírito da verdade e entra o espírito da mentira. Pronto. Está aí quem é dominante na sua vida. Está aí quem governa você. Está aí quem age em você. Aí o cabra vivia perturbado, a ponto. Aí, e tem mais uma. E ainda ele, Saul, ele deixou de observar a lei para não consultar. Presta atenção, irmãos, o que tem de crente vivendo isso aqui, e ainda deixou de observar a lei para não consultar os espíritos dos mortos. Levítico 19:31. Alguém lê para mim? E consultou uma feiticeira. Isso aqui é necromancia, mediunidade. Eu vou falar sobre isso. Levíticos 19:31. Alguém leia? Não vos virarei para os adivinhadores. Não vos virareis aos adivinhadores. E encantadores. Não os consulteis
treinando-vos com ele. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Samuel, o cabra conhecia. Irmãos, olha como funciona o diabo. O diabo, ele cega a mente da pessoa, domina, e ele faz a pessoa ter a verdade de Deus como mentira. Romanos 1:25. Samuel, ele foi um rei que mandou matar todos os feiticeiros de Israel. Os feiticeiros daquela época eram os médiuns, os necromantes, que consultavam o espírito dos mortos, que na verdade, mediante a Bíblia, nós sabemos que não são espíritos de homens, mas são demônios. Pois a Bíblia diz que Satanás e os seus ministros, eles têm o poder de se transfigurarem em anjo de luz. Imagina transfigurar uma pessoa que morreu para enganar você. Vamos lá. Agora, em 1 Samuel capítulo 28, cadê? Versículo 7 ao 14, leia para mim. Olha o que ele faz. E eu vou mais longe disso aí. Vai lá. 28 do 14 ao do 7 ao 14. 28, 7 ao 14. Pode ler. Bora, irmãos, estão ruim de Bíblia demais. 1 Samuel 28, do 7 ao 14. Então disse Saul aos seus criados: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira. Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, Para que vá a ela e consulte por ela. para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor Eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de há uma mulher que tem um espírito de adivinhação, espírito familiar. Eu vou falar sobre isso. Vai lá. E Saul se disfarçou, E Saul se disfarçou, vestiu outras vestes, vestiu outras vestes, foi ele com 2 homens. e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhes Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, pelo espírito de feiticeira. faça subir a quem eu te disser. Interessante que ele não faça descer, ele faça subir. A Bíblia diz que o céu é para cima, o inferno é para baixo. Mas o termo aí usado é que faça subir. Não é descer. Se fosse algo da parte de Deus, descia. Mas como é algo da parte do inferno, sobe. Que faça subir Samuel. E segundo estudiosos, porque a feiticeira, ela vê um ancião que trajava uma capa, e ela diz para Saul, e Saul entende que aquele ancião era Samuel. Segundo alguns teólogos estudiosos, dizem que ali foi a própria aparição de Satanás que se transfigurou como Samuel para enganar Saul. Mas Saul, o que eu quero me apegar aqui é que Saul conhecia a lei de Deus. Ele sabia que a lei dizia que o homem não podia consultar espíritos de adivinho, feiticeira, e Saul havia matado as feiticeiras que estavam no domínio de Israel. Mas agora Saul, porque o Espírito de Deus havia saído dele e estava dominado em sua mente por Satanás, agora estava
fazendo da verdade de Deus uma mentira e consultando espíritos malignos. Nós vamos chegar onde eu quero. E aí ele converte a verdade de Deus, que era a lei, em mentira. Porque ele disse para a mulher: nada vai te acontecer. E só dele quebrar essa lei, ele era digno de ser apedrejado até a morte. Aí é mudar. Aí mudam a verdade de Deus em mentira. Ou nós, o ser humano, quando está com a mente dominada por Satanás, eles mudam a verdade de Deus em mentira para viverem conforme os seus deleites. Saul não queria ouvir a voz de Deus, ele queria ouvir uma mensagem conforme o coração dele. Ele queria algo que acalentasse o coração dele, algo que falasse com ele da maneira que ele queria ouvir, porque ele sabia que com Deus era diferente. Deus nunca vai falar do jeito que você quer que ele fale. Ele vai falar sempre da maneira que você precisa que ele fale. É bem diferente. E aí, nós temos essa facilidade, essa plasticidade, quando estamos dominados em nossa mente por Satanás, de converter a verdade de Deus em mentira, né? Porque nós queremos agradar a própria concupiscência da nossa carne. Aí, o que os homens fazem? Já estou cego espiritualmente, o diabo invadiu a minha mente com mentiras. Aí os homens criam igrejas, seitas, e enganam multidões e multidões. Eu poderia falar aqui, eu quero falar, mas eu quero falar, por exemplo, para os irmãos entenderem. Hoje nós temos as igrejas inclusivas, que são igrejas aonde agregam gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, LGBTG e etc. E na própria missiva aos Romanos, capítulo 1, no versículo 18 a seguir, diz que Deus os entregou às suas paixões, a ponto das mulheres deixarem o uso natural e se inflamarem com mulheres. Homossexualismo. E os homens cometerem torpezas, varão com varão. Homossexualismo. A Bíblia condena e fala que Deus permitiu tudo isso porque eles tinham convertido a verdade em mentira. Mente dominada pelo diabo. Então, aí eu pego e agora eu quero que a verdade de Deus seja mentira e que a minha mentira seja verdade. Nós temos também a igreja dos Mormons. Eu fui batizado na igreja dos Mormons, a igreja onde Joseph Smith, ele é um profeta e ele tem o seu próprio evangelho, aonde esse evangelho ele recebeu de uma visão que ele teve com o anjo Moroni, se eu não me engano, que revelou para ele umas tábuas, e nesta tábua tinha escritas e surgiu o evangelho segundo Joseph Smith. E na igreja dos Mormons tem muito mais valor do
que a própria Bíblia. Peraí, quer dizer que a Bíblia, que é a regra de verdade, está sendo substituída por causa de revelações, de visões. É como se eu, pastor Gilberto, chegasse aqui hoje: irmãos, Deus se apresentou para mim na madrugada, Deus enviou um mensageiro, e o anjo do céu entrou em meu quarto, e a glória se estabeleceu no ambiente, e Deus falou comigo que nós, a partir de agora, nós vamos ter que agir de forma diferenciada, como tem igrejas por aí, aonde Deus está me revelando a sua vontade para com a igreja. Ai, que papo que é esse? Se Paulo escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, se eu não me engano, a igreja aos Gálatas, capítulo de número 1, que se pregassem outro evangelho, Gálatas 1, do 8 ao 9, alguém leia. Se pregassem outro evangelho, se um anjo descesse do céu, ou ele mesmo, Paulo, pregasse outro evangelho, era anátema, maldição. Leia. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já foi, já vos tenho anunciado, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, assim como já vou disse, agora de novo também, vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Aí o cabra, né, com a mente já obscurecida pela mentira, o diabo se transfigura com um anjo para ele, cria-se um evangelho, né? E ele impõe esse evangelho sobre a igreja, e milhares de pessoas estão seguindo. É igual o islamismo. Maomé, um homem que decidiu se afugentar, se colocar reservado, e um anjo apareceu para ele, segundo o relato. E o anjo aparece para ele e começa a falar com ele acerca dos ensinamentos que está no Alcorão. E o interessante é que ele não escrevia, ele teve que relatar para os seus parentes que escreveram tudo aquilo que o anjo falava para ele, e ele relatava para outra pessoa, escrevia, e virou a religião que mais cresce no mundo. E Paulo disse que se um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, era maldição. Milhares, multidões estão sendo enganadas. Existe a história de um homem também que ele carrega multidões. O nome desse homem é Leon Denizardi Rivail. Leon Denizardi Rivail. Alguém conhece esse homem? Já ouviu falar? Não ouviram falar? Vou contar um pouquinho sobre ele. Este homem, ele era francês. Ele tinha por pai um juiz que tinha por nome Jean-Baptiste Antoine, e a sua mãe se chamava Jeanne Louise. E eles eram, olha só, eu esqueci de falar algo para vocês. Joseph Smith, ele era crente.
afastou-se, e aí teve a visão do anjo. Muhammad, ele era também conhecedor do protestantismo. Maomé, viu? Todos tinham base cristã. E este homem, Leon, ele era de família de origem católica, mas ele foi criado no protestantismo, crente, crente, o cara era crente. E este homem, ele era muito estudioso, e os seus estudos se inclinaram à ciência e filosofia. E ele era poliglota, ele dominava 5 línguas em específico. Ele falava em alemão, inglês, falava em italiano, holandês e espanhol. Essas línguas ele dominava. Ele não era meia colher, não. Ele tinha domínio. E ele foi tradutor de algumas obras literárias para o alemão. Olha como o cara era inteligente. Vamos lá. Em 1828, 1824, ele se formou pedagogo. Interessante que a palavra pedagogo vem de paidagogos, no latim paidus, significa criança. Gogos significa condutor. Aí quando aí vem a referência de paidagogos, paidus, criança, gogos, gogos, uma coisa assim, significa conduzir, que dá a interpretação de pedagogo, de aquele que conduz o ensino para crianças. E este homem, no ano de 1828, ele alugou uma casa e começou a dar ensino, palestras, cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia. O cara era o cara, e etc. Ele foi um estudioso investigativo do sonambulismo, do transe, da clarevidência. Quem sabe o que significa essa palavra? Clarividência. Clarividência é a faculdade por meio do qual o médium, sem empregar os sentidos, nós temos 5, sem empregar nenhum desses sentidos, toma conhecimento do mundo exterior, do mundo espiritual. Clarividência, ela é aplicada em certas escolas espiritualistas e ocultistas. A chamada visão espiritual, dupla visão, segunda visão. Em 1852, este homem, Leon Denisardi Rivail, ele começou as suas experiências com o mundo da espiritualidade. Olha só, interessante que nós falamos que a clarividência, ela tem a ver com mediunidade e tem a ver com ocultismo. E você precisa saber o que é ocultismo. Ocultismo é a crença na ação ou influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais, que transgride ou apresenta transgredir as leis conhecidas, ou apresenta caráter diferente do comum, paranormal. Exemplo de ocultismo: cabala, esoterismo,
o esoterismo ocidental, gnosticismo. Interessante que a palavra gno significa conhecer. Gnosticismo, hermetismo, magia, teosofia. Interessante que a palavra teosofia, Theos significa Deus, Sofia, sabedoria. E a Bíblia fala sobre a teosofia, a sabedoria de Deus. Provérbios 9, 10. Tiago 1, 5. Alguém leia. Vamos lá. E agora este homem Leon Denizardi, pode ler, só para os irmãos verem. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que todos da liberdade. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e se lhe é dada. Sabedoria, teosofia. Sofia, sabedoria, Deus, sabedoria de Deus. Olha só que este homem, Leon Denizardi, ele era crente, protestante, fez a sua primeira faculdade, se tornou um pedagogo, ele entrou no estudo da ciência e da filosofia. Pensa num negócio bom para desvirtuar a cabeça de um crente, é a tal da filosofia. Se o cabra não tiver base cristã, ele se corrompe. Interessante que a filosofia é a sabedoria do conhecimento que homens têm acerca da sua ignorância. É um trem bem esquisito, né? Mas tem muita coisa interessante na filosofia. Mas mais interessante é a doutrina da palavra. Vamos lá. Então vamos lá. Então este homem, que era um estudioso, ele passou a ser motivado pela clarividência, pela mediunidade. E interessante que a palavra médium significa, segundo o espiritismo, pessoa capaz de comunicar com os espíritos. Levíticos 19:31. Abra para mim e leia novamente, para os irmãos ver que o diabo, quando entra na mente do homem, ele cega por completo, e ele cria homens que vão corromper milhares e milhares de almas. Alguém lê rapidinho? 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis contaminando-vos com ele. Eu sou. Isso é Deus dizendo. Isso é verdade de Deus. Deus está dizendo que o homem não tem o direito de consultar morto, de inquirir espíritos. Deus dizendo. Mas a verdade de Deus foi convertida em mentira. Vamos lá, esse homem, Leon Denizardi, e aí ele passou a investigar fenômenos espirituais nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha. E ele tomou conhecimento das mesas girantes e da escrita mediúnica. Aí sabe o que aconteceu? Ele se tornou um médium, um homem que consultava espírito dos mortos. Sabemos que não é de morte, né? Sabemos que é demônio, né? Eu estou falando em cima da palavra. E sabe quem era esse homem? Um espírito conhecido como espírito familiar. Passou a orientar
o seu trabalho espiritual e teria revelado que já o conhecia do tempo dos druidas na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. O Espírito deu o nome para ele. Falou: eu te conheço do passado, lá de druidas, e lá eu te conhecia como Allan Kardec. E Allan Kardec, ele escreveu o Livro dos Espíritos, onde ele expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. E o livro obteve rápido sucesso. Olha como que o diabo age. E o cabra disseminou a visão de consultar demônios, da mediunidade, da clarividência, e era crente. O que tem de crente hoje indo para as religiões afro, candomblé, quimbanda, indo para cabala, esoterismo, para magia. Por quê? Satanás ofuscou a sua mente, dominou por completo. E ele, sendo conhecedor da verdade, agora ele inverteu a verdade de Deus em mentira, porque estava cego espiritual, e passou a fazer essas coisas. Peraí, pastor, o senhor está falando mal das religiões? Não, eu estou falando que eles converteram a verdade de Deus em mentira. E toda a conversão da verdade em mentira vai ser julgada um dia por Deus. Tem mais uma: Deus não vai ter ninguém por inocente. Ah, mas eu estava lá, eu fui enganado. Eu estava no candomblé, mas eu fui enganado. Agora eu vou ler completo, vou ler Romanos. Agora todo mundo abre a Bíblia comigo aí. Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, consegue enxergar, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vão em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Quando eu falo de coração, eu falo de mente, do centro das emoções. A mente obscureceu, professando-se sábios. Você vê um cabra como Leon, ou seja, Allan Kardec. Rapaz, você vê esses homens de conhecimento demais, sábio para eles, sábio demais para eles. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. E se você perguntar para mim, todos adoram imagem. Tem uma imagem de um fulano ou de um Beltrano.
Estou falando que é da Bíblia. Vamos lá. Portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza, homossexualismo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si a recompensa adequada do erro. E com eles não se importaram em reter Deus em conhecimento. Sabe o que é reter Deus em conhecimento? É obter a verdade. Tem muita gente falando que tem Deus, não tem. Por quê? Vive na mentira, não retém a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse assim, João capítulo 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isso é reter Deus em seu conhecimento. Deus os entregou a uma mente reprovada. Está vendo aqui? Deus os entregou a uma mente reprovada. A mente que não é de Cristo é reprovada por Deus, para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos. Sabe o que é infiel no pacto? Você não aceitou Jesus? Você não fez uma aliança com Ele? Você não fez um pacto com Ele? E por que você não vive conforme Ele ordenou? O pacto que você fez com Ele. Por quê? Infiéis, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente ao fazerem, mas têm prazer naqueles que fazem. Sabe o ato de compactuar? Eu já vou encerrar. Eu só estou falando da primeira. Eu só estou falando da primeira atitude. Deixa eu ver aqui. Da primeira situação gerada por Satanás, que é a cegueira. Para mim encerrar aqui, eu quero falar sobre outras seitas, outras igrejas também. Eu quero falar também sobre algumas seitas, para que você, quando o diabo começar a te obscurecer e você achar que aquilo lá é certo, você vai para lá sabendo que você vai receber condenação, porque você conhece a verdade. E aí você vai transformar a verdade de Deus em mentira. Eu queria falar aqui, mas não vai dar de falar. Que horas são aí, Caleb?
Não, tem muita coisa. Muita coisa. Eu ainda teria mais 2 páginas e meia para falar, com um monte de referência. Eu quero falar sobre a cegueira, ainda com relação à cegueira. A cegueira que o ato do domínio do governo de Satanás sobre a vida de Eva e de Adão, sobre a vida de Judas, a cegueira. E eu ainda quero falar sobre isso, só que hoje não dá mais tempo, mas nós ainda vamos falar sobre isso. E vou falar sobre a segunda coisa, que é a escravidão. O diabo cega e depois ele escraviza por completo a vida da pessoa. Mas nós vamos deixar isso para falar na semana que vem, na terceira parte do ensino à mentira. Tem muita coisa para debulhar ainda, para os irmãos entenderem a complexidade deste ato de mentir. Amém? Glória a Deus. Então semana que vem nós continuamos o ensino à mentira.